Bom dia, alunos do segundo ano de Filosofia. Tudo bom? Vamos dar aqui continuidade à nossa lição, né, a nossa aula de hoje, que vai falar sobre filosofia cristã. Existe um preconceito aí no meio acadêmico que dizem que os filósofos são todos ateus, que a filosofia é uma filosofia criada e vivida no meio dos ateus. Isso não é verdade, porque nós temos a filosofia cristã, a filosofia de alguns homens que estudavam a Bíblia e criaram uma filosofia. E um deles foi Tomás de Aquino, o outro foi Santo Agostinho, que são os tópicos, são os marcos da filosofia cristã, ok? Então, para dar início à nossa aula, gostaria de deixar aqui para vocês dois conceitos importantes que vocês não podem esquecer. Isso pode cair na prova bimestral, que é o conceito de patrística e o conceito de escolástica. Então, começando pela patrística, é fácil vocês entenderem este conceito porque vocês têm que lembrar de padres. Patrística lembra de padres. Padres, patrística, patrística, padres. Por que esse conceito é importante? Porque dentro do conceito de patrística, os padres começaram o processo de evangelização do Evangelho de Jesus. Sabemos que Jesus ele morre pelo comando do Império Romano, dos imperadores romanos. Ele é crucificado no Gólgota e ao terceiro dia ele morre, mas ele ressuscita e os seus discípulos, os seus apóstolos que seguiam Jesus, começa todo um processo de evangelização, falando a respeito de Jesus, que os seus feitos de Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, ele vive e foi propagando o cristianismo, uma nova religião que surge aos moldes de, de uma nação celeste, aos moldes de uma espiritualidade onde Jesus pregava. Então Jesus pregava a mensagem do Evangelho, morreu, ressuscitou e deixou para os discípulos fazer este trabalho. Eles começam a evangelizar. E chegando já na Igreja Católica, mais adiante, período medieval, os padres ali estudavam muito filosofia, estudavam muito teologia, estudavam a Bíblia, e eles tinham o objetivo de evangelizar a Grécia. Eles queriam evangelizar a Grécia. Só que eles não tiveram êxito. Por quê? Porque na Grécia nós sabemos que há uma mitologia grega. Os deuses gregos eram ali muito cultuados pelos gregos. E cada um era devoto de algum desses deuses gregos. Então, pela adoração que eles tinham a esses deuses, foram muito difíceis os padres querer evangelizar, mostrar um evangelho conforme Jesus, mostrar uma Bíblia, e eles não aceitavam, porque eles tinham já os seus deuses. E aí esses padres tiveram uma ideia. Então, eles foram muito inteligentes, porque na Grécia eles gostavam muito da filosofia, principalmente da filosofia de Sócrates, de Platão e de Aristóteles. Então, os padres, conhecendo a filosofia e sabendo que eles gostavam muito da filosofia, o que esses padres fizeram? Eles misturaram filosofia com o evangelho. Então, primeiro eles entraram com a filosofia, onde eles foram bem recebidos pelos gregos, e depois de ter sido bem recebido, eles entraram com o evangelho. Então, aí eles conseguiram centenas de novos cristãos, centenas de gregos que recebiam o evangelho de Jesus e se convertiam e se tornavam também cristãos. Então, isso foi uma forma deles atingir o mundo grego. Esse nome se deu à patrística. Então, a patrística é todo esse processo de evangelização onde se mistura a teologia, ou seja, a Bíblia, se mistura com a filosofia e aí atingiu esses povos gregos, os quais se converteram. Então, vocês veem a inteligência que eles tiveram. E daí vai surgir a filosofia cristã. Então, a filosofia cristã, a base dela é o Santo Agostinho, que era um padre da Igreja Católica, muito honrado. Ele escreveu um livro chamado Confissões, Confissões de Agostinho, um livro muito importante, um livro muito legal de se ler. E ali ele prega valores, ele prega a ética, ele prega como ele se converteu, como foi o processo de transformação da vida dele, de um homem
que era devasso, de um homem que era boêmio, de um homem que vivia num mundo de horrores, de um mundo de pecados. Depois ele se converte ouvindo uma pregação de Ambrósio, que é um cristão bem famoso também. Então a gente vê essa qualidade da patrística. Então a patrística lembra de padre, os padres que evangelizaram o mundo grego, misturando filosofia com teologia. Eles tiveram um grande sucesso, porque eles foram muito inteligentes aí nessa parte. Os gregos gostavam muito da filosofia, então eles entraram primeiro com a filosofia. Quando eles convenceram, eles tiveram o agrado por parte dos gregos, aí eles vão entrar agora com a teologia. E aí, o outro conceito é a escolástica. A escolástica, vocês têm que lembrar de escola, o nome já diz, escola escolástica. E essas escolas foram surgindo também no meio da igreja medieval, da igreja católica, a escolástica, era o lugar onde os padres, os monges, os bispos, os filósofos, eles se reuniam nessas escolas e estudavam a Bíblia, estudavam filosofia, estudavam história. Então era um meio de se estudar, de se preparar para evangelizar também. Então, a gente vê que essas escolas se tornaram depois universidades. As primeiras universidades que surgem, ele tem esse viés de cristão. Então hoje, muitas vezes um padre para dirigir uma paróquia, ele estuda 10 a 15 anos filosofia. Qualquer paróquia que ele estiver na frente desse trabalho, como padre, ele tem que estudar muito. Né? E não, para separar um padre, ele tem que ser muito intelectualizado, tem que estudar muito. Porque ele vai lidar com o povo, ele vai ter que conhecer o que é ética, o que é moral, o que são valores e muitas outras coisas para poder ajudar as pessoas. Né? Então vocês têm a escolástica, que é escolas, onde esses padres ficavam se preparando, aprendendo filosofia, sociologia, teologia e várias outras disciplinas ali. E temos aí também essa questão de se evangelizar, de se preparar melhor. Então essas escolas estudavam e essas escolas viraram universidades mais adiante. Ok? Então, esses dois conceitos são conceitos muito importantes que vocês não podem esquecer. Então, como eu disse para vocês, a patrística lembra dos padres, e a escolástica lembra de escola, que depois viram universidades, ok? E nós estamos aí com essas aulas, sabendo que essas aulas têm que fazer um grande papel dentro da filosofia cristã. Nós temos, de um lado, Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, ele era seguidor da filosofia de Platão, enquanto Tomás de Aquino era seguidor da filosofia de Aristóteles. São filosofias diferentes. Né? Então, Platão, Agostinho se baseava em Platão e Tomás de Aquino se baseava em Aristóteles. Os dois eram cristãos, filósofos cristãos, tanto Tomás de Aquino quanto Agostinho. Interessante que Tomás de Aquino ele vai provar a existência de Deus pela razão. Ele vai usar 5 vias ou 5 argumentos provando a existência de Deus pela razão. E Agostinho ele vai defender a questão da fé e razão, o problema do mal, a existência de Deus, a questão dos universais. São debates que tinham naquela época, onde chegavam nas mãos de Agostinho e ele resolvia. Ele, através do seu oratório e da sua retórica, ele modificava a situação, explicava e convencia as pessoas pelas palavras, ok? Então fiquemos nesse dia com esses dois conceitos muito importantes de escolástica, lembram de escola, universidade, e patrística, vocês lembram de padres. Fica mais fácil assim, se cair uma dessas questões na prova, será fácil vocês fazerem essa ligação, ok? Quero agradecer aqui a atenção de todos vocês e aguardo vocês numa próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau.